sequência de vocês. E aí, vocês leram o material que o professor Vanderlei colocou lá no cigarro? Sim, professor. Eu tava falando Leram? só assim. Leram Aquele mesmo? artigo? Bora. Li um Sim, o pedaço artigo. dele, sim. Eu comecei a ler. Tá. Primeira coisa que... Primeiro, antes de a gente começar a falar sobre ele, tá? Antes de eu começar a fazer algumas perguntas para vocês, a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar aqui, né, é uma coisa que a Kézia sempre ressalta também nessa disciplina, que essa parte geralmente fica com ela, né, esse começo da disciplina, é que é o primeiro, eu acredito que seja um dos primeiros contatos que vocês estão tendo, assim, com um artigo científico geológico, assim, mais completo. Tô correto? Tá certo. Pois é. Sim, Então, é justamente para vocês se acostumarem a ver como é escrito, tá? Como são escritos artigos científicos, tá? Principalmente quando a gente fala de geologia, tá? Notem, quer dizer, notem não, a gente vai chegar lá na frente. Tem uma ordem, tem uma sequência para ser escrita as coisas, né? E essa sequência é aquela mesma sequência que a professora falava para vocês em petrografia, né? Como é que a gente faz como é que a gente conta a história geológica, né? A gente sempre conta a partir das idades mais antigas para o mais recente, não é isso? Então a gente conta sempre do que está mais embaixo no nível crustal, ou seja, nas rochas que são mais antigas, e a gente vai subindo o nível crustal e vai chegando nas rochas mais novas, mais recentes, tá? Então, se vocês não precisa ler, não sei se vocês leram todo, mas se vocês pelo menos deram uma olhada de maneira geral, tá, em todas as unidades que estão sendo descritas naquele artigo lá, vocês vão ver que elas estão dispostas, vocês enxergam primeiro a unidade mais antiga no texto, e posteriormente ele vai vindo para as idades mais recentes. Tá? Então, até chegar nos sedimentos, nas coberturas sedimentares recentes, que são as rochas que ainda estão sendo depositadas. Né? Então, vocês têm que prestar atenção nisso, tá? Porque quando vocês forem fazer uma síntese ou um relatório de trabalho de campo, né, que envolva a geologia, vocês vão ter que obedecer essa ordem, né, essa hierarquia. Tá? Vocês vão sempre falar das unidades das mais antigas para as mais recentes, sempre, tá ok? E agora vou passar a palavra para vocês. Quem quer ser o primeiro a falar aí? Alex. Aí o Matheus que ligou o microfone dele. Então, o que tu Liguei achou, sem Matheus? querer, professor. Não quero saber. Professor. Fala, Alex. Que eu fiquei com dúvida, com base nesse começo dele, quando ele fala a respeito do método RB, que é rubídio, estrôncio, potássio e argônio. Isso. Tipo, eu fiquei meio confuso como se trata esse método, como ele é. Tá. Rubídio, estrôncio, potássio e argônio são minerais, né? Elementos químicos, na verdade, desculpa, são elementos químicos. Então, quando tu fala um método desse, ele está falando, são métodos de datação geocronológica, tá? Quando eu tenho rubídio, tá? O rubídio, ele não é um elemento estável, tá? Ele é um elemento que ele vai sofrer alteração. Quais são esses elementos que com o tempo sofrem alteração? O professor Vanderlei até falou na última aula para vocês. Como é que a gente chama isso? Ele falou o caso do urânio lá. Isso pra mim Urânio é chumbo. Ele falou do urânio chumbo. Então, o que da meia acontece? vida dele que ele falou? O caso do urânio é a meia-vida, né? O urânio radioativo, ele vai decaindo, né? E ele leva uma certa quantidade de tempo para metade do urânio existente no início daquela rocha se transformar em chumbo. É isso que a gente chama de meia-vida, foi isso que ele explicou. Então, por exemplo, se eu tenho 100 átomos de urânio, vou botar um valor pequeno para vocês entenderem, tá? Eu tenho 100 átomos de urânio numa rocha, quando ela é formada, tá? O chumbo, ele não se forma lá, não existe chumbo, ele é formado pelo decaimento. Então, onde a rocha se formou, lá na câmara magmática, o urânio está lá.
Com o passar do tempo, aquela rocha cristalizou, né? Aquele urânio que está presente na rocha, ele vai decaindo aos poucos, demora muito. Eu até falei para vocês o tempo da minha vida do urânio. O urânio tem 4,5 giga-anos de meia-vida, ou seja, 4,5 bilhões de anos é a meia-vida do urânio. O que isso significa? Quando uma rocha se forma, tá? Digamos que ela tenha 100 átomos de urânio ali radioativos. Vai demorar 4,5 bilhões de anos para metade desses átomos de urânio se transformar em chumbo. Ou seja, como é que eles fazem o cálculo da idade da rocha? Usando esse exemplo de 100 átomos de urânio. Eu pego uma rocha lá e ela tem 100 átomos de urânio, ela tem 30 átomos de, desculpa, 70 átomos de urânio e 30 átomos de chumbo, entendeu? Então, ela não tá ainda, ela não chegou na meia-vida dela, né? Ela tem menos do que a meia-vida, porque se ela tivesse na meia-vida, ela teria 50-50, proporções iguais, né? Então, se ela tem 30 átomos de chumbo e 70 átomos de urânio, aí façam uma regra de 3 aí, entendeu? Com uma regra de 3 a gente consegue ter uma ideia de mais ou menos de como funciona esse cálculo. Tá, óbvio que os números não são dessa maneira como eu estou falando para vocês, tá? Não é um átomo que tem, são milhares de átomos, milhões de átomos que a gente vai analisar. É analisado, tem vários processos de análise, né? Eu estou citando aqui para vocês só um exemplo bem simplificado, prático, tá? Para vocês entenderem como é que funciona, né? Então, se para ele ter 4 bilhões e meio de teria que ter 50 átomos de chumbo. Para a rocha ter 2,25 bilhões de anos, ela teria que ter 25 átomos de chumbo, mais ou menos. Como ela não tem 2,25, ela tem 30, ela tem um pouco mais de 2,25 bilhões de anos, né? Então ela vai ter mais ou menos assim uma rocha de 2 bilhões e 300, 400 milhões mais ou menos de anos. Então é assim que é feito o cálculo, tá? Dessa maneira simplificada para vocês entenderem. O que o Alex perguntou é em relação aos outros métodos. Então a gente tem outros métodos de datação porque ocorre de outra maneira esses decaimentos, essas transformações de um elemento químico em outro, tá? Então, a gente tem o rubídio estrôncio, que tem uma meia-vida diferente da meia-vida do urânio, serve para um outro tipo de datação, tá? A gente tem o potássio argônio, que também o mecanismo é o mesmo, mas ele serve para um outro tipo de cálculo também de idade. Tá, um exemplo mais específico, o potássio argônio, ele normalmente é utilizado para datação de eventos metamórficos, tá bom? Por quê? Esse potássio argônio, ele é feito na mica da rocha. Então, é analisado a mica da rocha. Diferente dos métodos de urânio chumbo e chumbo chumbo, por exemplo, que eles são feitos no zircão, que é outro mineral que vocês já viram também nas disciplinas de vocês. Então, um exemplo lá do potássio argônio, voltando. O potássio argônio ele vai servir para datar datar eventos metamórficos. Por quê? No metamorfismo, vocês já estudaram que a rocha ela não é destruída, ela só é transformada, correto? Sim. Pois é, então a rocha ela só é transformada, então ela tem uma elevação na temperatura, tem uma elevação da pressão naquele ambiente, tá? E a rocha ela sofre mudanças. Como é que é dada essa mudança nas rochas metamórficas? Fala aí, Jonas. Com temperatura e pressão? Sim, não, eu acabei de dizer isso, mas a temperatura e a pressão fazem com que a mudança ocorre, mas assim, a rocha ela vira líquido e se Não, transforma? Não, como é que é essa não. mudança? A rocha está sólida, a rocha está líquida, ela está mais ou menos mole, como é que é? O que tu acha? Ela tá, não é mais ou menos mole. É, por assim dizer, né? Mais ou menos mole. Não é bem, ela não chega a Ela não ficar. chega a ficar líquida, né? Não, quando a gente fala assim, a gente escuta muito o termo plástico, né? Então, quando a gente fala nisso na petrografia, por exemplo, que a professora Kézia fala para vocês, isso é uma coisa que é um pouco difícil, às vezes, da gente
visualizar, porque não é intuitivo, né? A gente pensa que para uma rocha ser deformada daquela forma ali que a gente vê, as rochas todas dobradas, bandadas, né? A gente tem a impressão que aquela rocha ficou parecendo uma geleia, uma massinha de modelar, fácil de manusear, né? Só que não é bem assim, a rocha não chega a ficar tão maleável assim. É maleável para uma rocha, que normalmente a gente não consegue fazer nenhum efeito com a pressão, por exemplo, da mão numa rocha. A gente não consegue dobrar uma rocha, né? Mas a pressão é tão grande nos níveis lá inferiores da crosta que a rocha ela acaba sendo deformada sem se quebrar, né? Por isso que a gente diz que a gente usa o termo plástico, mas não que a rocha esteja mole de fato. A rocha só vai ficar mole mesmo quando ela chega lá nas temperaturas mais altas, lá próximo do ponto de fusão dela. Aí ela vai mudar de estado físico. Mas para o entendimento de vocês, todas essas mudanças metamórficas, elas ocorrem, pasmem ou não, a rocha ainda está sólida, tá? Ela fica sólida, tá? Ela é dura ainda. Se a gente pudesse tocar na rocha lá, ela estaria dura, tá? E como é que uma rocha dura ela vai se transformar? Como é que um mineral, por exemplo, eu tenho biotita, tá? Um exemplo de transformação metamórfica. Eu tenho biotita ali no faces xisto verde, que a professora Kézia deve ter mencionado para vocês, né? E quando eu aumento a temperatura um pouco, aquela biotita, o faces muda, eu vou para o faces anfibolito e a gente encontra amostras de biotita se transformando em anfibolito dentro de uma rocha. Como é que vocês acham que isso acontece? Mudanças atômicas. Mudanças atômicas. O átomo se transforma? Seria isso? Eu acho que não, eu acho que ele se organiza de maneira diferente. Ele se É mais ou modifica. menos, o que o Alex falou. O átomo não vai se transformar. Vocês não vão transformar no metamorfismo é, um átomo de potássio em um átomo de magnésio. Não acontece isso. Lembrem, a gente está falando de minerais, tá? Os minerais, eles não são átomos unitários, tá? O mineral, ele é um conjunto, ele é uma molécula. Vocês estudaram isso em mineralogia, correto? Então, Sim. o mineral, ele é uma molécula. Então, vocês lembram de um termo que o Mário deve ter falado para vocês em mineralogia? O Mário ou a Kézia deve ter falado, chamado célula unitária? Sim. Sim, Pois é. A célula unitária é, digamos assim, como se fosse a menor unidade do mineral, né? É a molécula padrão daquele mineral que forma uma célula que ela tem uma disposição espacial, tem um formato específico, dependendo do tipo de mineral. A gente vai ter várias famílias aí de minerais que vão mudar o formato da sua célula. Isso aí eu não vou entrar, que isso aí não é a minha área, é a área da mineralogia, mas só estou puxando esse conhecimento. Por que eu estou puxando esse conhecimento? Voltando para a explicação lá do potássio argônico que a gente estava falando. Quando eu tenho um evento metamórfico, que ocorre essas mudanças em estado sólido, né, que a rocha só aumenta a temperatura e a pressão na rocha, e ela tem uma modificação em estado sólido. Essa modificação ocorre por um processo chamado de difusão iônica, tá? Então, difusão iônica vem de íons. Vocês estudaram isso em química, o Mário também cansou de falar, e a Kézia, de íons em mineralogia para vocês. Então, o que acontece? Alguns átomos presentes naquela célula unitária lá do mineral, eles trocam, eles saem da célula que eles estão, vão para uma célula do lado e outro mineral, outro átomo entra na célula daquele mineral. Quando eu tiro um átomo e coloco outro na molécula, eu estou modificando a molécula. E automaticamente eu estou modificando o elemento que aquela molécula forma, tá? Muda o Então, mineral. isso, mudando o mineral. Então, é assim que acontece a transformação metamórfica, tá? Por processos de difusão iônica. Isso aí vai estar associado àquela questão de que elemento tem afinidade com o que, né? Então, cada elemento vai para onde ele tem mais afinidade e para onde a pressão joga ele, tá? Tudo isso aí é de acordo com a célula unitária. Então, quando eu tenho um evento metamórfico, aquela célula unitária que ela era, digamos assim, entre aspas, rígida, né, que ela estava ali formando um mineral bonitinho, estável, um mineral que vocês conhecem como a biotita, por exemplo,
Tá? Quando ela sofre um aumento de temperatura e pressão durante o metamorfismo, aquela célula é como se ela desse uma afrouxada. Quando ela afrouxa, ela permite que alguns átomos saiam dela e outros átomos entrem, causando transformação naquela molécula e modificando o mineral que ela está formando. Então, a transformação mineral ocorre dessa forma. Tá? Então, no caso voltando só para finalizar a questão do potássio argônio lá, ele analisa justamente essa abertura da célula unitária, né? Então, toda vez que eu tenho uma abertura que muda, eu tenho uma troca de átomos ali entre as moléculas, né? Os íons vão se trocando ali com as moléculas ao redor, e eu tenho desculpa, tenho a criação não, a transformação de um mineral que existia num mineral novo, né? De acordo com os átomos que eles trocam. Tá? Então, cada método desses de datação, ele vai servir para um tipo de análise. Tá? Especificamente, o potássio argônio, ele é muito bom para datação de eventos metamórficos. Tá? Inclusive, vocês podem ter duas idades dentro de uma mesma unidade rochosa. Por exemplo, digamos que vocês peguem uma unidade que seja um granito, tá? Um corpo granítico, por exemplo, lá de paleoproterozoico ou arqueano, um granito muito antigo, tá? Só que ele está ali há muito tempo na crosta, então já aconteceram vários eventos naquele granito. Óbvio que lá a parte mais central dele, que está mais preservada, se a gente pegar um zircão daquela parte do granito lá, a gente vai fazer o da datação em zircão, seja por seja por urânio chumbo ou por chumbo chumbo no zircão, e a gente vai fazer uma datação ali. A gente vai ver que aquele granito tem 3,5 giga-anos, né? 3,5 bilhões de anos. Porém, quando eu vou mais para a borda do granito, onde ele já sofreu alteração metamórfica, tá? Aí eu posso encontrar lá algumas biotitas lá alteradas para anfibolito, não sei, alguma outra coisa, e vou fazer a datação potássio-argônio naquela região. Tá? Quando eu chego lá, eu vejo que ali o potássio-argônio gerou para mim idades aproximadas de 2 giga-anos, né? 2 bilhões de anos. Ou seja, o meu granito, ele foi colocado, né? Ele se cristalizou há 3,5 bilhões de anos, porém, ele sofreu um evento metamórfico há 2 bilhões de anos atrás. Entenderam? Sim. Sim, professor. Tá? Então, cada método desse vai ser responsável por um tipo de idade. Tá? É por isso que vocês veem no artigo lá tabelas com os três, acho que tem os 3 métodos, se eu não me engano. Deixa eu só verificar que eu estou com o artigo aberto aqui. Essa era a A minha gente dúvida. tem os principais dados pelo método rubídio-estrôncio, tá? Para rochas da região Gurupi. Ele tem os principais dados geocronológicos pelo potássio-argônio. E aqui as idades obtidas pela evaporação de chumbo, né? Que é aquele método chumbo-chumbo que chama. Então são 3 tabelas diferentes. Vocês vão ver que tem, se vocês pegarem as mesmas unidades e compararem uma tabela com a outra, tá? Principalmente a de rubídio-estrôncio com a de chumbo-chumbo, vocês vão ver que tem idades que são próximas, tá? Não são exatamente as mesmas, mas tem idades próximas. E notem o seguinte também, dependendo do que vocês estão vendo na tabela, vocês têm que ver qual foi a rocha que eles analisaram. Tem isso também. Por exemplo, por datação rubídio-estrôncio, a primeira data que a gente tem aqui na tabela é do grupo Aurizona. Tá? Ele deu uma data aqui de 1,82 giga-anos, né? Quase 2 bilhões de anos, 1,82 bilhões de anos. Tá? E ele datou aqui, a rocha que foi datada foi uma ardósia. Já na tabela que foi gerada no trabalho do Klein, né, a datação do grupo Aurizona dele deu aproximadamente 2,2 bilhões de anos, 2,2 giga-anos. Então teve uma diferença aqui de mais ou menos 400 milhões de anos entre uma data e outra, tá? Só que ele não datou a ardósia, tá? Até porque ele não poderia datar urânio
em zircão na ardósia, porque a ardósia, que tipo de rocha é? Metamórfica. Metamórfica, tá? Então, uma rocha metamórfica geralmente originada a partir do quê? Metamorf... Não, eu não quero saber o tipo de metamorfismo, eu quero saber o protólito. É que eu não lembro, não, professor. Ó, quando eu tenho um quartzito, né? É uma rocha metamórfica que vem da onde? Hein? Ela tem quartzo, né? Óbvio, o nome dela tá dizendo. Mas se ela só tem quartzo recristalizado ali naquela rocha, o que que ela tinha antes dela Quartzo. chegar no quartzo? Ela tinha quartzo também, né? Ela tinha quartzo, e se ela tem muito quartzo, provavelmente o que que ela era antes disso? Que rocha vocês conhecem de outro tipo? Uma rocha sedimentar que tem muito quartzo. Qual é a rocha sedimentar que vocês conhecem que tem muito quartzo? Areninha. Um arenito super bem selecionado, com, sei lá, mais de 90% de areia de quartzo mesmo, né, que não vai ter nenhuma impureza. Se ela passar por todos os processos do metamorfismo e ela conseguir chegar num nível de metamorfismo mais elevado, ela vai virar um quartzito, tá? Quando eu tenho uma ardósia, ela é uma. Vocês já viram a ardósia lá É no aquela Instituto? da frente da biblioteca, né? Sim, já. Como é que ela é? O que que ela lembra para vocês? Ela é uma rocha Argila. fina, uma rocha grossa, uma rocha. O É que uma que ela rocha é? fina. Fina. É O que que fino. vocês lembram dessa granulometria ou dessa granulação? Por que que remete a vocês isso? Areia? Areia? Não. Argila. Argila, remete a uma argila. As rochas do tipo ardósia, elas são rochas metamórficas, tá? Um metamorfismo ali não muito alto, geralmente fica ali pelo face xisto verde, alguma coisa assim, no máximo no face xisto verde, tá? E a ardósia, ela tem normalmente como protólito rochas sedimentares finas, muito finas, como siltitos, argilitos, tá? Então, devido à composição dela, né, é difícil vocês encontrarem numa argila cristais. Já é muito difícil. A gente não encontra nem cristal de quartzo, às vezes, na argila, que às vezes tem uma argila tão pura que é basicamente só argila mesmo, né? Só filosilicatos, não tem nenhum resto de quartzo, às vezes quando não é um ou outro, tá? E olha aqui, eu estou falando de quartzo e de filosilicatos, como as micas, por exemplo, que são minerais que são muito abundantes, tá? O zircão, ele é um mineral que é acessório, tá? Então, para achar um zircão numa rocha ígnea já não é fácil, já é difícil. Imagina achar ele numa rocha sedimentar, que passou já por milhões de anos de processo de intemperismo e erosão, tá? Foi sendo alterada, sofreu um monte de reação química. Então, o zircão ele quase não sobra, né? Então, é difícil a gente chegar e encontrar um zircão numa ardósia, por exemplo. Não vou dizer que é impossível, porque a gente não sabe, né? Mas é muito difícil, é muito raro encontrar um zircão numa situação como essa, tá? Então, eu não teria como fazer aquele método de datação utilizando o zircão numa ardósia, tá? Deu para entender o porquê tem uns métodos que são utilizados em algumas rochas e outros não? Sim, sim, professor. Pois é, então eu não posso fazer urânio chumbo, nem chumbo chumbo usando o zircão numa ardósia, porque não tem zircão na ardósia. E se tiver, não vai ser o número suficiente de zircões que eu preciso analisar, porque a gente não analisa só um cristal na datação. São analisados vários cristais de zircão, tá? Para chegar numa idade média ali aproximada, para tentar chegar no mais próximo possível da idade que aquela rocha foi formada,
Tá? E já no caso do trabalho do Klein, ele fez a datação por evaporação de chumbo nos cristais de zircão, tá? Utilizando uma rocha metapiroclástica, tá? Que é uma rocha de que tipo é essa rocha metapiroclástica? O que vocês entendem por isso? O que seria uma rocha metapiroclástica? Hein? Dou-lhe uma. Inclusive, uma das minhas grandes dúvidas lendo o artigo. Tá. Piroclástico não são Piroclástico, aqueles negócios que voam expelido pelo que sai da vulcão. boca do vulcão. Isso. Piroclástica são Meta de essas rochas. metamórfico, né? Isso. Então, metapiroclástica é uma rocha piroclástica que sofreu metamorfismo. Toda vez que vocês verem esse prefixo meta na frente do nome da rocha, ele significa o quê? Que aquela rocha, ela já tem indicações de metamorfismo, a gente já consegue ver o metamorfismo na rocha, seja pela parte mineralógica da rocha, que já possui alterações, seja pela parte estrutural da rocha, que já sofreu alterações também, tá? Mas a gente consegue ver que aquilo ali era uma rocha piroclástica, tá? Então, quando vocês verem esses nomes, metapiroclástico, metagranito, metasedimentar, isso aí vocês vão entender que é uma rocha que já é metamórfica, tá? Mas é um metamorfismo às vezes no inicial, primeiro estágio, e eu ainda preservo as feições da rocha original, né? Da rocha que originou aquela rocha metamórfica, tá? Ou seja, ele fez a datação de uma rocha que é metapiroclástica, uma rocha vulcânica, de vulcanismo lá do tipo, aquele vulcanismo explosivo que vocês viram lá em geologia geral e devem ter visto em petrografia também, tá? Então, mecanismo explosivo, né? E vulcanismo explosivo, só que ela já sofreu metamorfismo. Mas ela ainda preserva muito bem as características da rocha original, então a gente pode chamar ela de metapiroclástica. Então, como ela preserva muito bem, tá? Quer dizer que os minerais dentro dela também tem vários minerais preservados. E o zircão, no caso dessa rocha que foi analisada pelo Klein, é um deles, né? Tanto que eles utilizaram essa metapiroclástica aí, tá? Outro motivo de vocês também pensarem na questão da idade, tá? A ardósia seria um pouco, aquela ardósia que foi analisada por rubídio estrôncio ser um pouco mais nova, é porque a gente coloca o grupo Aurizona, ele é uma unidade enorme, ele tem vários litotipos dentro dele. Aqueles litotipos não necessariamente se formaram, tá, na mesma época, tá? Eles têm aquela relação estratigráfica também. Então, tudo isso é levado em conta, tá? O que seria estranho seria, por exemplo, a idade não tá próxima uma da outra, tá? Tudo bem que 400 milhões de anos é muito tempo, mas para a geologia não é tanto tempo assim. Então, imagina que a datação da ardósia fosse 500 milhões de anos e a datação da piroclástica 2,5 bilhões de anos. Aí eu teria 2 bilhões de anos de diferença entre uma idade e outra. Aí teria alguma coisa errada. Então, quer dizer que alguma dessas rochas ali, a ardósia não pertenceria mais àquele grupo Aurizona, uma rocha muito mais recente. Se todas as outras têm idades aproximadas, só uma que está mais nova, então ela não é dali, ela não deveria estar ali. Tá? Então, tudo isso é observado na hora de fazer, de colocar, de organizar essas unidades. Tá? Mais alguma dúvida que vocês tiveram aí, além desses termos metapiroclástico e da questão dos tipos de datação diferentes? Professor, eu tive com oxe, meu Deus, anorogenia, acho que é assim. Anorogenia. Isso. O que é uma orogenia? Vamos lá, se vocês lembram. Geologia geral. O que é um orógeno? São aquelas formações por cadeias montanhosas. Cadeias orogênicas, cadeias de montanhas. Normalmente, como essas cadeias de montanha se formam?
Ilhas? O... Através de zonas de subducção, né? Ou arcos de ilha, né? Isso aí vocês viram lá em Geologia Geral, né? Aquele velho esqueminha da placa do Pacífico que está sendo subductada pela placa sul-americana, aqui no Chile, por exemplo, né? Então a placa do Chile, a placa sul-americana, ela vai sendo enrugada, né? E ela vai sofrendo um soerguimento. Isso gerou ali a Cordilheira dos Andes, né? Que ainda tá acontecendo, esse processo ainda está rolando, tá? Aquela aquela placa do Pacífico que está mergulhando embaixo da placa do continente sul-americano, ela vai sofrer uma digestão, ela é digerida no manto, né? Então ela vai sendo desgastada e vai sendo comida, consumida nesse processo, tá? Parte do que é consumido por ela, parte dela que é consumida pelo manto, volta para o manto, se mistura com o manto, e a outra parte dela gera fusão, lembram? Vocês lembram disso? Gera uma fusão, e essa fusão, elas vão subir novamente, porque o que está fundido é menos denso do que a rocha sólida, né? A gente já falou sobre, vocês já viram isso em geologia geral. Então ela vai subindo e por diferença de pressão vai se colocando ali na base da crosta da placa que está cavalgando, né? Ou seja, vai gerar um tipo de granito que é o granito. Qual é o tipo de granito que gera? Vocês lembram? Lembro, não. Não? Então depois vocês pesquisem que eu não vou dizer para vocês. Já que vocês não lembram, vocês vão estudar de novo um pouquinho de geologia geral, só para refrescar a memória. Mas está gerando ali um magma, tá? Então, esse magma, ele vai se colocar na crosta. Parte desse magma vai subir de uma vez rápido, tá? Desse fluido, ele vai subir e vai alimentar os vulcões que são criados nessa zona de orogenia, que tem vulcões, tá? Toda a zona de orogenia aparecem vulcões por causa dessa fusão da placa que está mergulhando, tá? Mas outra parte desse magma que é gerado ali, ele fica preso em bolsões na crosta. E quando eu tenho um magma que fica preso num bolsão embaixo da crosta, esse magma ele vai cristalizando aos poucos, vai resfriando, e isso gera uma rocha plutônica, né? Então, gera uma rocha ígnea plutônica. Não necessariamente vai ser um granito, porque para ser granito depende da composição mineralógica, né? Então, pode ser outro tipo de rocha, vai depender da composição daquele magma. Mas é uma rocha plutônica, uma rocha ígnea plutônica, com cristais bem desenvolvidos, tá? Isso, se essa rocha que está gerada ali for de composição granítica, tá? Então, eu tenho um granito dentro de uma cadeia orogênica. No caso do texto, os granitos eles são anorogênicos, ou seja, são granitos que não têm relação com cadeias orogênicas. Eles apareceram ali, foram colocados naquela porção ali da crosta, mas não tem relação com arco de ilha, com subducção, com reciclagem de crosta, de nada. Ele é um granito, um corpo que subiu, foi intrudido ali e se colocou e cristalizou. Então ele não tem relação com orogenia nenhuma. Deu para entender o que é o anorogênico? Sim, professor, obrigado. Mais alguma dúvida? A outra também aqui, o Eopaleozoico. Eopaleozoico. Ah, isso aí é tempo geológico. O Vanderlei falou para vocês isso na última aula, não falou? Falou sim. Não, professor, eu não entendi o que significa o Eopaleozoico. É o tempo geológico, é a idade, a época, entendeu? A gente tem os éons, né? As eras, não tem? Então, quando eu tenho o paleozoico, é lá no éon paleozoico, entendeu? É porque às vezes é uma forma de escrever. Não é neopaleozoico, entendeu? Não é, o neo seria a parte mais recente do paleozoico, tá? Quando eu falo o paleozoico é porque tá ali dentro, a gente não tem não tem exatamente
não tem como dividir certinho se está na parte mais nova, se está na parte mais antiga. É o Paleozoico, está ali em alguma parte daquele éon. É só questão de nomenclatura, vocês têm que lembrar daquelas nomenclaturas da última aula lá com o Vanderlei, em relação ao tempo geológico, tá? Esses termos, tá? Não vou mentir para vocês, eles são chatos da gente gravar e nem futuramente o que faz a gente aprender isso é mais o uso do que outra coisa, tá? Então, por exemplo, citar um exemplo bem real para vocês aqui. Se vocês colocarem eu e a professora Késia para falar desse mesmo assunto, desse artigo, tá? A professora Késia, ela dá essa aula todo semestre. Então, ela já está bem mais acostumada a dar esse assunto. Quer dizer que a professora Késia sabe mais e eu sei menos? Não, é só uma questão de uso, de costume, tá? Então, a mesma coisa se a gente inverter a situação. Se colocar a professora Késia para dar aula de sensoriamento remoto Ela não vai e saber eu. dar, Não, ela vai saber, é óbvio que ela vai mas não saber. vai ser a mesma coisa. Mas É não é a só... mesma coisa que eu, porque eu estou dando aula de sensoriamento, eu trabalho com isso o tempo todo. Tá? Então tem essa diferença. Mas de novo, é uso. Então, para vocês funciona da mesma maneira. Tá? Vocês vão se acostumar aos poucos a usar isso. E como vocês vão se acostumar com isso? Vocês vão ler, tá? Teve uma dúvida? Perguntem para a gente. Ou então, deem uma pesquisada. Tá? Como o Anderson falou, é o Paleozoico. Pô, o que é o Paleozoico? Pô, o Paleozoico, eu estou falando de tempo geológico. Pô, volta lá na aula do Vanderlei, dá uma olhada naquela tabela da, a tabela das unidades estratigráficas, né? A tabela internacional que ele mostrou para vocês no slide, tá? Então, aquilo ali tem lá as eras. E não se prendam muito a esses nomes, tá? Tenham uma noção geral de tudo. Por que eu digo para não se prenderem tanto assim? Porque essa tabela ela é atualizada, ela muda, tem coisa que muda de um ano para o outro nessa tabela. Então, tem coisa que ano passado era de um jeito, aí no ano seguinte eles mudam, aí no ano posterior eles voltam para o que era anteriormente. Então, é discussão de acadêmicos aí. Então, cada ano que passa eles vão alterar alguma coisa. Tá? O importante é vocês entenderem as idades, tá? De forma numérica, tá? O que veio antes, tá? Olhar no texto, lerem o texto, entender quais são as unidades mais antigas. Muitas vezes, muitas delas estão relacionadas com eventos, tá? Eventos tectônicos enormes, com eventos relacionados à abertura do Oceano Atlântico, por exemplo, entendeu? Então, tem vários tipos tem várias informações que vocês precisam se atentar mais do que decorar, que é o Paleozoico. Até porque, de repente, daqui a pouco sai um trabalho que altera a idade dessa rocha, tá? Faz uma nova datação, um método mais preciso, e ele muda a idade que a literatura entende como idade correta dessa rocha. Então, ela deixa de ser Paleozoica e pode virar proterozoica, por exemplo, entendeu? Então isso aí tudo vocês vão ajustando conforme as novas informações vão chegando, tá beleza? Mais alguma pergunta? Agora não, né? Tem que reler qualquer dúvida eu encontro. Isso, a ideia é essa, vocês vão ler e reler, tá? Esse não é o único trabalho que vocês vão ler. A gente dá esse trabalho para vocês porque ele, de certa forma, ele é assim, não vou dizer que ele é o mais simples, tá? Mas ele é como se fosse o mais completinho e mais resumido que a gente tem, tá? Porque dentro de cada uma dessas unidades que está aí, tem algumas unidades que o Klein descreve aqui, deixa eu pegar uma aqui só, deixa eu ver aqui mais ou menos. Olha, o grupo Arizona, ele descreve aqui ela no artigo em 2 parágrafos, tá? A suíte intrusiva Tromaí foi um pouquinho mais, ele já pegou um pouco mais de informação, já tem uns 7 parágrafos. Mas, por exemplo, a suíte intrusiva Tracoateua tem um parágrafo só falando sobre ela aqui, no artigo dele. Então, tenham em mente que isso aqui é um artigo de publicação em revista,
tá? Digamos assim, ele é resumido, tá? São informações resumidas. Se vocês pesquisarem cada uma dessas unidades aí de maneira separada, vocês vão achar vários trabalhos que têm mais informações ainda a respeito delas, tá? Mais do que está escrito aqui nesse texto, tá? Mas a gente dá esse texto para vocês justamente porque ele mostra toda a geologia resumida da região que a gente está estudando ali, que é o caso da região Nordeste do estado do Pará, ali próximo ao Maranhão, ali a região do Gurupi, tá? Então ele tem um apanhado geral, tá? Então é por isso que ele é importante. Então, releiam ele, tá? Releiam esse artigo. Uma dica para vocês, anotem, né, algumas coisas assim, façam comentários, anotem num caderno alguma coisa sobre o que vocês entenderam e não entenderam, tá? Isso aí vai ajudar vocês a compreender melhor algumas coisas. E tentem relacionar as coisas com todos os outros conhecimentos que vocês já obtiveram aí ao longo do curso. Tá? Eu sei que a gente ficou um bom tempo parado aí, né? Vocês ficaram um bom tempo sem ter aula no ano passado e meio que ficou desbalanceado, mas tentem retomar algumas coisas. Então, como eu falei, alguns termos aqui vocês podem entender eles só se vocês lerem com calma, como foi a questão da meta piroclástica, né? Então, o que é uma meta piroclástica? Uma rocha piroclástica que foi metamorfizada. Então, é simples, não precisa eu parar uma hora e pesquisar na internet, por exemplo, ou ler 10 livros para entender o que é isso. Então, vocês lerem com calma, vocês vão conseguir compreender melhor o contexto desse artigo, tá? Então, se vocês puderem aí, tomem nota do que vai ser importante vocês compreenderem de maneira geral. Então, só vou fazer um resumo aqui do que eu já falei, tá? Primeiro, entender a questão da idade, tá? Dessas rochas. Eu não estou dizendo em idade em termos de tempo geológico, tá? O tempo geológico fica em segundo plano nesse caso, mas entendam mesmo a idade, digamos assim, absoluta que está descrita no artigo, em termos numéricos. Tá? Então vejam que as rochas mais antigas que estão apresentadas aqui no artigo, elas têm 2,240 bilhões de anos, se eu não me engano. Isso, que é o grupo Aurizona datado lá pelo Klein, né, que é a meta piroclástica. Então, 2,24 giga-anos, né, 2 bilhões e 240 milhões de anos. Então, essa é a rocha mais antiga. Depois dela, a gente vem com a suíte Tromai, né, que também o Klein datou, né, em 2,16 bilhões de anos, né? E a suíte Tromai, ele datou mais de uma rocha, ele datou o trongemito, datou o monzogranito, tonalito, né? Então, e as idades ficaram próximas, né? Entre 2 bilhões e 165 milhões e em torno de 2 bilhões e 148 milhões. Então, estão bem próximas ali, são tudo da mesma época, né? Aí tem um granito areal, que é um monzogranito, que tem uma idade similar à idade da suíte Tromai, mas provavelmente ele não está no mesmo lugar por causa da questão da composição e da questão geográfica, espacial, etc. Aí ele já entra para a suíte Tracuateua, né, que são os granitos que tem lá próximo de Bragança e Tracuateua. Aí a informação aqui da datação do autor é o Palheta, 2001. Então, 2,086 bilhões de anos. Então, 2 bilhões e 86 milhões de anos. Tá? Então, vocês têm que entender essas idades para colocar essas rochas, né, esses grupos, essas formações, todas essas unidades geológicas, vocês vão colocar elas em ordem, tá? Nessa ordem que já está o texto do Klein aí. Por que vocês têm que entender isso? Quando a gente for para o campo, né, se Deus quiser, a gente vai para o campo ainda. Quando a gente for para o campo, a gente não vai ver todas essas unidades, a gente não roda toda a região. Então, por exemplo, a gente não passa pelo grupo Aurizona. Não, na verdade, eu acho que a gente até passa pelo Aurizona. Vou confirmar, mas só tem uma rocha, se eu não me engano, que é do grupo Aurizona. Mas, por exemplo, a suíte Tromai a gente não passa, mas na Tracuateu a gente passa, entendeu? No Ney Peixoto a gente não passa, mas no Boca Nova a gente passa, entendeu? Então tem unidades que a gente vai e que a gente não vai. Esse granito areal a gente não vai nele.
Aí o microtonalito Caxias a gente também não vai nele, entendeu? Então, tem unidades que a gente vai ver no campo e tem unidades que a gente não vai ver no campo, tá? Então, nesse caso, quando vocês forem para o campo, vocês não vão fazer um relatório sobre todas as unidades existentes no na região do Gurupi. Vocês vão fazer um relatório a respeito do que a gente vai ver de fato no campo, tá? Então, quando a gente for chegar lá, por exemplo, vocês não vão ver o grupo Arizona, mas vocês vão ver a suíte Tracuateua, vocês vão ver o grupo Gurupi, vocês vão ver o granitóide Cantão, o Japim, talvez o Jonasa, o granitóide Orem, vocês vão ver a suíte Tracuateua. Ah, já falei suíte Tracuateua. Então, quando chegar no campo, vocês vão ter que saber, né, de acordo com a literatura, qual dessas idades que eu falo, dessas unidades que eu falei aqui, é a mais antiga e quais são as mais novas. Por quê? Quando a gente colocar no relatório, vocês vão ter que colocar igualzinho no relatório do Klein, né? Da mais antiga que vocês viram para as mais novas que vocês viram. Entenderam? Sim, professor. Mais alguma pergunta? Não. Não? Todo mundo já assinou no chat? Eu já. Sim, professor, também. Tá, então tá. Se todo mundo assinou, porque quando eu termino a Não, gravação, falta só eu. então assina, Letícia. Porque quando vocês assinam, tudo que vocês escrevem no chat, como a gente grava aqui as aulas para disponibilizar para vocês, aí vem um arquivo de texto junto, que é o chat, né? Então a gente já pega a frequência por aí, né? Pra não ter que ficar perguntando quem tá, quem não tá. Tá, então olha só. Eu vou lançar a frequência de vocês daqui a pouco aqui. Tá, a gente já vai finalizar aqui, que era só 1 hora de aula mesmo que a gente tinha hoje. E provavelmente os nossos encontros assim que vão ocorrer nos sábados vão ser nesse estilo. Mais um encontro para a gente tirar dúvida, para a gente discutir alguma coisa, alguma atividade que foi passada em sala, até porque o tempo não permite que a gente faça muito mais do que isso. Tá bom? Então eu vou encerrar aqui a gravação.